Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Polícia registra duplo homicídio na Bomba da Metélio. Assassinato é registrado no bairro de Afogados. Um morto e 2 feridos a bala no Brejo da Guabiraba. 2 assassinatos registrados no Cabo de Santo Agostinho. Homem assassinado a bala no bairro do Fundão. Adolescente é morto a tiros na caldeirada de Itapsuma. Motoqueiros matam um e ferem outro a bala em Passarinho. Polícia registra 2 homicídios no Jaboatão dos Guararapes. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2. A maior audiência do Brasil. E o final de semana, como sempre, violento demais. Muito violento. Foram 26 pessoas assassinadas nas últimas 48 horas no estado de Pernambuco. Foram 12 pessoas assassinadas no interior e 14 no Grande Recife. Portanto, 12 pessoas mortas no interior e 14 no Grande Recife. E no início do programa vamos falar de um roubo à moto. Moto foi assaltada, é isso mesmo. O assalto aconteceu em Pau Amarelo, pertinho do Colégio Patrícia Costa. 2 homens, 2 elementos, homens não, 2 vagabundos, vestidos com aquelas roupas de internet, fingindo que estavam trabalhando. Aí sacaram as armas, apontaram para o proprietário de uma moto vermelha de placa PGV 8A11 e levaram a motocicleta. Ameaçaram o rapaz e levaram a motocicleta dele. Se você encontrar esta motocicleta é vermelha, tinha que ser vermelha. Não sei o que está acontecendo, que estão roubando motocicleta vermelha. A placa da moto a gente repete, PGV 8A11. E o telefone do proprietário para contato é o 8609-2312, repetindo, 8609-2312. Breno de Sena Marinho de Souza, com 25 anos de idade, residente na rua 51, no bairro do Maranguapium Paulista. Ele foi agredido a golpes de faca peixeira na rua Manuel Quintino Tavares, no giradouro do Maranguapium Paulista. Um elemento desconhecido meteu a faca nele. Breno de Sena Marinho de Souza foi levado para o Hospital da Restauração, mas não sobreviveu à gravidade dos ferimentos e acabou morrendo. Segundo informações, ele seria um ex-presidiário por crime de tráfico de drogas. Simon Yuri Mendes das Chagas, jovem com 22 anos de idade, residente na primeira travessa da rua Jiquiri, no bairro de Peixinhos, em Olinda. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Valdemar Paulino dos Santos, no Varador, em Olinda. Crime de autoria e motivos desconhecidos. O assassinato aconteceu neste final de semana e o corpo de Simon Yuri Mendes das Chagas foi encaminhado ao IML. Manuel Carlos da Silva, de 43 anos de idade, residente na rua Nenete Catão, no bairro de Água Fria. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Zeferino Agra, no habitacional Santo Antônio, no bairro do Arruda. Foram 2 elementos que cometeram crime. Segundo informações, um deles seria de menor idade. E segundo informações, Manuel Carlos da Silva, ele seria ex-presidiário por crime de tráfico de entorpecentes. Cícero Florencio dos Santos, este foi assassinado com golpes de faca peixeira no povoado Rocado, zona rural de Petrolina. Foram 3 elementos desconhecidos que cometeram crime, cujos motivos também são ignorados, e o corpo de Cícero Florencio dos Santos foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, lá mesmo em Petrolina. O Wilson Luiz do Nascimento, de 37 anos de idade, e o irmão dele, o Wellington Luiz do Nascimento, 42 anos, foram assassinados com disparos de arma de fogo. Isso mesmo. Foi ontem à tarde esse duplo assassinato e aconteceu na margem da PE90 em Toritama. A autoria e os motivos desse duplo assassinato estão sendo investigados pela polícia. Os corpos dos irmãos, o Wilson Luiz do Nascimento, de 37 anos, e o Wellington Luiz do Nascimento, 42 anos, foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru.
Um adolescente de 16 anos de idade foi alvejado com vários disparos de arma de fogo na Rua 1, Estrada da Coab, bairro São Pedro, em Bezerros, por 2 elementos desconhecidos. O menor foi levado inicialmente para o hospital local, ou seja, o hospital de Bezerros, e em seguida foi removido para Recife para o hospital da Restauração, mas não sobreviveu à gravidade dos ferimentos e acabou morrendo. Aloísio Manuel dos Santos, este foi assassinado a bala e golpes de faca peixeira na rua Avelino Chaves, bairro do Salgado, em Bezerros. 2 assassinatos registrados em Bezerros. Aloísio Manuel dos Santos, morto a facadas e tiros, foi morto por desconhecidos e o corpo dele foi encaminhado ao IML. O corpo dele e o do adolescente assassinado também em Bezerros, este foi encaminhado ao IML aqui do Recife, evidentemente removido para lá, o Instituto de lá de Caruaru. Cristiano José da Silva, trabalhador rural com 41 anos de idade, foi assassinado com disparo de arma de fogo na rua Antônio Nereu, na Vila Rafael, em Caruaru, no Agreste do Estado. Crime de autoria e motivos desconhecidos, e o corpo dele, Cristiano José da Silva, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, lá mesmo em Caruaru. Vitor César da Mota Silva, jovem com 22 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo. Isso mesmo, foi morto com disparos de arma de fogo na Avenida Adjar da Silva Casé, no Boteco dos Primos, no bairro Indianópolis, em Caruaru. Tá aí 2 assassinatos registrados nesse final de semana em Caruaru, no Agreste do Estado. O corpo de Vitor César da Mota Silva, jovem de 22 anos de idade, foi também encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, lá mesmo em Caruaru. E antes de dar continuidade à violência no interior do estado, vamos falar de coisa boa também. Tem coisa boa hoje, aniversário. Nilce está completando 66 anos de idade. Ela mora na Bomba da Metério e é esposa de Cecílio Boiafria, ex-funcionário do Instituto de Medicina Legal. Portanto, Bomba da Metério em festa com o aniversário de Dona Nilce. E o Cecílio Boiafria, nosso amigo, é quem está patrocinando a festa para a nega véia dele. Isso mesmo. Jonathan, este é professor de academia, na verdade é personal trainer. O Jonathan, ele está aniversariando, mora no Região do Meio, e ele é filho de Vilma e de Jean Carlos da Eletrônica, lá do IPCEP. Portanto, Jean Carlos da Eletrônica e Vilma vão patrocinar um almoço para a família, almoço para comemorar o aniversário do filho do Jean Carlos da Eletrônica, o Jonathan, que é professor de Educação Física da academia também, personal trainer, isso mesmo. E agora os aniversariantes, aliás, só um, o aniversariante da MERP PMBM, cujo presidente é o tenente William Vieira. Está aniversariando hoje o cabo, isso, 2 fitas, o cabo Luiz Almeida dos Santos. Portanto, é o único aniversariante da MERP PMBM. Davidson Wendel da Silva, este rapaz foi assassinado covardemente com tiros de revólver na cabeça, queima-roupa, no sítio Maracujá, no centro, em Tupanatinga. Foram 2 elementos desconhecidos numa motocicleta Bros de placa não fornecida que cometeram o crime. A motivação também é desconhecida e o corpo de Davidson Wendel da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. José Rodolfo Pereira da Silva, este foi assassinado com golpes de faca peixeira no sítio Urubatinga, zona rural de Pombos, no Agreste do Estado. Crime praticado por elementos desconhecidos, cujos motivos também são desconhecidos. O corpo de José Rodolfo Pereira da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, na cidade de Caruaru. Pedro, um rapaz identificado como Pedro, e Guilherme José Batista foram assassinados com disparos de arma de fogo em terra do Engenho Paraguaçu, na zona rural de Escada. Foram 4 elementos em 2 motocicletas que cometeram crime. É isso mesmo, cometeram o crime. Os 2, Pedro e Guilherme José Batista, morreram no local. Uma pessoa ficou ferida e foi levada para o hospital de Escada, e os corpos dos rapazes foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal, na cidade de Caruaru.
Fabiano Manuel da Silva, um rapaz com 30 anos de idade, foi assassinado com disparo de arma de fogo dentro da residência. Três elementos desconhecidos desembarcaram de um carro e invadiram a casa do rapaz na rua Joventino Martins do Nascimento, no centro, em Camutanga, e cometeram o crime cujos motivos também são ignorados. O corpo de Fabiano Manuel da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Polícia registra duplo homicídio no bairro da Bomba da Metério. As vítimas João Ferreira de Melo Filho e Ricardo Ricarte da Silva foram mortos a bala durante o bloco de carnaval no córrego João Francisco, bem pertinho da igreja de João Francisco, na Bomba da Metério. Isso mesmo, duplo homicídio praticado por elementos desconhecidos. João Ferreira morreu no local. Ricardo chegou a ser socorrido, mas também não resistiu. E neste mesmo momento desse duplo assassinato, bala perdida atingiu um jovem, Alan Kevin Gonçalves da Silva, que foi socorrido. Assassinato é registrado no bairro de Afogados. A vítima não foi identificada. Um rapaz foi assassinado com disparo de arma de fogo ontem no final da manhã, na Avenida Papa Paulo VI, que fica por trás da biblioteca lá de Afogados. A autoria e os motivos do crime também são desconhecidos e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Um morto e 2 feridos a bala no Brejo da Guabiraba. Um rapaz que ainda não foi identificado, ele foi assassinado com disparo de arma de fogo na Avenida Otacílio de Azevedo, no Brejo da Guabiraba. O suspeito, Everton, e essa briga teria começado por causa de um cigarro. Por incrível que pareça, por causa de um cigarro, esse rapaz ainda não identificado acabou sendo assassinado. E o suspeito, um tal de Everton. 2 pessoas foram atingidas por balas perdidas, Jorge, Miguel e Márcio, que foram socorridos no Hospital Petronila Campos, lá em São Lourenço da Mata, e depois foram removidos para o Hospital da Restauração. 2 assassinatos registrados no Cabo de Santo Agostinho. O primeiro homicídio foi na noite de antes de ontem. A vítima, Moisés Ariel Bruno da Silva, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo na Rua da Recuperação, no bairro de Pirapama, lá no Cabo de Santo Agostinho. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Outro assassinato já foi na madrugada de ontem por volta de 1h. A vítima, Arthur Nunes da Silva, de 26 anos de idade, ele foi morto com disparos de arma de fogo na segunda travessa da Rua 30, no Alto do Miramar, na Coab, Alto dos Mirandas, que fica na Coab, lá no Cabo. Foi assassinado com disparos de arma de fogo. Na verdade, ele morava na segunda travessa da Rua 30, no Alto dos Mirandas, na Coab do Cabo de Santo Agostinho, e o crime aconteceu na Avenida Heraldo Barros de Souza, lá na Coab do Cabo. A autoria e os motivos do crime também são desconhecidos e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Homem assassinado a bala no bairro do Fundão. Robson Marcelino de Lemos, com 41 anos de idade, residente na Rua Valentins, no bairro do Fundão, no Recife, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo, e o crime aconteceu lá mesmo no Fundão. A autoria e os motivos são desconhecidos e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Adolescente é morto a tiros na caldeirada de Itapsuma.
O crime aconteceu ontem por volta das 9h20 da noite. A vítima tinha 17 anos de idade, um adolescente. Ele foi baleado na rua José Gonçalves, bairro do Espinheiro, que fica na Praça da Caldeirada, bem no centro, em Itapsuma. Elementos desconhecidos balearam o adolescente, que foi levado para o hospital local, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. Vitor Gabriel Santana da Silva, jovem com 20 anos de idade, e Marcos Vinícius da Silva, 27 anos, eles sofreram um atentado à bala ontem por volta das 4 horas da tarde, na rua 62, esquina com a rua 41, no bairro do Caetés 3, em Abreu Lima. Tentativa de duplo homicídio praticada por elementos desconhecidos. As vítimas foram socorridas na unidade de pronto atendimento UPA de Igaraçu, de onde foram em seguida removidas para o hospital Miguel Arraes, em Paulista. Robert Val da Paz da Silva, 27 anos de idade, foi baleado em frente à residência dele, na rua Pedro de Souza Mota, no bairro do Varador, em Olinda. A autoria e os motivos do atentado são desconhecidos e a vítima foi socorrida na emergência do Hospital da Restauração. Isso mesmo, emergência do HR. Roberto Gomes da Silva, de 53 anos de idade, este foi alvejado com disparos de arma de fogo no córrego do Piauí, na Muribara, em São Lourenço da Mata. Tem um suspeito aqui, o tal de Everton, que está sendo procurado pela polícia. Roberto Gomes da Silva, 53 anos, foi socorrido em unidade hospitalar lá em São Lourenço. Samuel Souza da Silva, este sofreu um atentado à bala na Avenida Governador Torres Galvão, no Jordão, no Recife. A autoria e os motivos do atentado são desconhecidos e a vítima foi socorrida na unidade de pronto atendimento à UPA. E um adolescente foi alvejado com disparo de arma de fogo na rua Turiaçu, em Afogados. A autoria e a motivação do crime são desconhecidos. O menor foi socorrido na Policlínica Agamenon Magalhães, lá mesmo em Afogados. Rosineide Faustino de Albuquerque, esta senhora foi agredida a golpes de faca peixeira na própria residência, na rua Cordilândia, que fica no bairro da Iputinga. Ninguém informou quem tentou matar a mulher. Ela foi atingida na perna, todavia sem gravidade, foi levada para um hospital, evidentemente, para o Getúlio Vargas, fica bem pertinho ali. A polícia e o pessoal do DHPP segue investigando o caso. Valmir Barbosa da Silva Júnior, de 24 anos de idade, residente no bairro da Caxangá, foi agredido a golpes de faca peixeira em frente ao Bradesco da Avenida Conde da Boa Vista, no Recife. Ninguém informou quem tentou agredir ele, se foi tentativa de assalto. A verdade é que ele foi esfaqueado. Valmir Barbosa da Silva Júnior, 24 anos, e foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Heitor Murilo Costa Luna Vasconcelos e uma jovem, Eduarda Alves Jafete, foram agredidos na rua Bruno Veloso, comunidade Entrapulso, Boa Viagem. Ninguém informou a motivação e nem a autoria dessa agressão. O Heitor Murilo Costa Luna Vasconcelos e Eduarda Alves Jafete, os dois foram socorridos, e o pessoal do DHPP está tentando identificar. Primeiro identificar esses criminosos para prender e depois saber a motivação. Expedito Galdino Saraiva, este foi agredido com golpes de faca peixeira, isso mesmo, agredido a facadas no centro, em Moreilândia, no interior do estado. Tem um suspeito, Felipe Francisco Soares, foi inclusive preso em flagrante. Felipe Francisco Soares foi levado para a delegacia local e acabou autuado em flagrante e foi preso em flagrante. Luiz Felipe Lima da Silva, que foi agredido a pauladas, isso mesmo, brutalmente espancado na rua Coronel Francisco dos Santos, no bairro Nossa Senhora das Dores, em Caruaru, no agreste do estado. Ninguém informou quem agrediu o rapaz, nem a motivação, e ele foi socorrido na emergência do Hospital Regional do Agreste, lá mesmo em Caruaru. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Motoqueiros matam e ferem outro a tiros no bairro de Passarinho.
Vitor Eduardo da Silva, residente na rua Santa Luzia, no prédio de Beberibe. Ele foi assassinado ontem por volta das 10 e pouca da noite, com tiro de espingarda 12, na Avenida Canaã, no bairro do Passarinho, no Recife. Foram dois heróis do Passarinho, no Recife. Foram dois heróis do Passarinho, no Recife. Foram dois heróis. Um dos suspeitos, Marlon Henrique Celestino de Souza, ele foi encaminhado ao DHPP e foi autuado em flagrante por assassinato e também tentativa, pois no momento em que ele sapecou tiro de 12 no Vitor Eduardo da Silva, que morreu na hora, ele atingiu com bala perdida Gustavo Vicente Ferreira da Silva, que foi socorrido e, segundo informações, chegou a ser operado. A polícia, portanto, está investigando este caso e atenção! Polícia registra 2 homicídios no Jaboatão dos Guararapes. O primeiro crime, a vítima foi Carlos Adalberto Ferreira Guimarães, de 38 anos de idade. Ele foi assassinado com disparo de arma de fogo. Ele morava na Rua dos Sonhos, no Jardim Jordão, em Jaboatão dos Guararapes, e foi baleado em um lava-jato naquela localidade, segundo informações, atentado, crime praticado por um tal de Orelha. Carlos Adalberto Ferreira Guimarães, de 38 anos de idade, foi inicialmente levado para a unidade de pronto atendimento Alva do Igura, depois removido para o Alfa em Boa Viagem, mas não sobreviveu à gravidade dos ferimentos e faleceu. A outra vítima da violência em Jaboatão dos Guararapes foi Reginaldo José da Silva Filho. Ele tinha 44 anos de idade, era catador de recicláveis, conhecido por Dinho, e foi assassinado ontem por volta das 6:30 da noite com disparo de arma de fogo na Rua Alcides Mota Zolokovic, Rua Alcides Mota Zolokovic, que fica no bairro de Barra de Jangada, em Jaboatão dos Guararapes. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e os corpos das vítimas, do Carlos Adalberto e do Reginaldo José, foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua no plantão, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.